Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Como é que vai os aportes? Como é que tá a rentabilidade? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui do edifício Galeria, um edifício de excelente qualidade que fica na região do Rio de Janeiro e que, infelizmente, eu falo isso com força, tem como gestão a BTG por trás. Bora lá? Bom, pessoal, vamos começar aqui falando algumas informações importantes do fundo, né? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a leitura. O fundo, ele informa aqui que ele pode investir tanto em LCs, né? Letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, cotas de outros fundos imobiliários, fundos de recebíveis imobiliários, então ele é um fundo por regulamento híbrido, né? Mas que hoje ele só tem um ativo no seu portfólio, que é o edifício Galeria, onde ele é proprietário de 100%, o que é legal para mim. Eu gosto da pegada de ser majoritário, pelo menos em 51%, já tá legal para mim. Localizado na rua da Quitanda, número 86. Fica no centro do Rio de Janeiro, fica bem próximo do próprio Morro da Providência, que é um lugar perigoso, mas fica próximo de pontos interessantes. O Aquarrio, o, o Museu da Manhã, a Ponte do Rio de Niterói, fica próximo do outro ativo que também tem como a gestora por trás, que é o Torre Almirante. Então fica numa região bem interessante que a gente vai falar aqui em frente. O imóvel abriga 8 pavimentos de lojas corporativas, 2 lojas, e fala alguns pontos importantes aqui. Vamos lá. Principais observações. Esse fundo aqui já tem praticamente uma década de existência, teve somente uma emissão durante esse período e tem uma taxa de administração irrisória, ridícula, baixíssima, de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Mas ele tem uma taxa de consultoria bem cara aqui, de 2,5% ao mês, sobre o valor efetivamente recebido, regime de caixa, oriundo dos aluguéis, o que é uma taxa absurdamente alta, ridícula. Então vamos ver se isso aí futuramente altera do regulamento, porque isso aí já é fora de linha com o mercado há muito tempo já. Tem a quantidade de cotistas mediana para baixa, representando aí o risco do Rio de Janeiro. E tem o patrimônio líquido aí de 233 bilhões de reais. Continuando aqui. E a valor patrimonial por cota hoje está na casa dos R$ 61,25. Mas a cota mercado está na casa dos R$ 21,20. Então ele está aí com cerca de 60% de desconto. Deixando por claro aqui que esse vídeo não tem intuito de ser indicação de compra e venda. Eu quero aqui discutir com vocês decisões e acertos e riscos e erros de gestores e conversar aqui com vocês. E claro que se esse vídeo tiver agregado para você de alguma maneira aqui, cogita a ideia de deixar o like, se inscrever e um comentário, beleza? Vamos continuando aqui, pessoal. Vamos lá, nota da administradora. Como ponto importante informa aqui, né? 2023, incertezas, né, com alta de taxa de juros, incerteza porque mudou o cenário político, mudou as decisões do governo, mudou as decisões e posicionamento do governo, de por vários pontos do tipo. Mas eu dei ênfase aqui, no último mês, houve alocação de área de 716 metros quadrados, levando a ocupação do fundo para 61,65%. Abaixa a evolução da taxa de ocupação do fundo no período dos últimos 12 meses. Dá para ver que o fundo ele segue aqui crescendo aos poucos, cerca de 12% aí de maio de 2022 até maio de 2023. Então ele é um fundo que está se recuperando lentamente, mas ele está, até que mais rápido do que o Torre Almirante, sendo que são das regiões equivalentes. Talvez porque esse fundo aqui ele tem um metro quadrado mais baixo do que o Torre Almirante, porque ele é um ativo que tem a qualidade bem inferior. Não é um ativo ruim, mas com certeza tem como comparar com a AAA da região, que tem até L ponto. Dada a redução da vacância supracitada, a perspectiva é que a distribuição mensal do fundo aumente ao longo do ano de 2023, dado o fim das carências e das novas locações e a redução de despesas condominiais de PTU do fundo. Isso é legal, porque aqui a gente tem um guidance, a gente tem aqui a visão de como serão os proveitos do fundo, e isso é legal porque a gente não tem esse tipo de visão no Torre Almirante. A gente não sabe quando vai ser finalizada a dívida, não sabe quando ele vai voltar a pagar, porque ele não está pagando faz 4 anos praticamente. Isso aqui é legal, que a gente já informa o guidance. Isso é bom. Já é uma transparência com o cotista. Inclusive, diferentemente de 2022, as demandas que apareceram estão vislumbrando locações com metragens expressivas, né? O que era raro acontecer no período anterior por conta da pandemia. Dessa forma, a administradora está otimista dada a expectativa de revitalização e recuperação do centro do Rio de Janeiro. Ponto importante para quem não sabe, o Rio de Janeiro tem um grande problema aqui com fundos imobiliários, que é a vacância. O que acontece? O que é esse projeto de revitalização do Rio de Janeiro? Em poucas palavras, durante a época de 2010, 2008, na época que ainda o Ike Batista era um dos nomes mais ricos do mundo, era período de Copa, era um período de grande migração para o Rio de Janeiro, bastante viagens no Rio de Janeiro, teve o projeto Porto Maravilha, que nos seus fundamentos foi basicamente em elevar o tamanho do centro do Rio de Janeiro e fazer diversos ativos AAA. Isso aí acabou gerando um excesso de oferta e não tinha demanda o suficiente, não tinha gente o suficiente para os ativos AAA da região. Agora,
está tentando fazer a recuperação disso, a prefeitura e o governo do Rio de Janeiro, fazendo o projeto de reviver o centro do Rio, que é o projeto de revitalização do centro do Rio de Janeiro. Como é que isso vai acontecer? Vai transformar esses ativos AAA, boa parte deles pelo menos, em ativos residenciais, fazendo com que pessoas voltem a migrar para morar na região do centro do Rio de Janeiro e trazer retorno para quem está investindo no centro do Rio de Janeiro. Pode ser que isso aconteça em 1, 2, 5, 10 ou nunca aconteça. Em 10 anos, em 15 anos, ou mesmo que isso nunca aconteça. Mas é um processo aí de longo prazo que pode acabar gerando não retorno. Isso justifica os descontos de fundos que estão no Rio de Janeiro. Esse fundo aqui, por exemplo, ele está sendo representado aí na casa do desconto de 60% aí de desconto, 65% para ser exato, o que é ridículo. Tem a chance de upside de 170% e tem a chance de prejuízo aí gigantesca ainda para quem comprou no valor patrimonial. E até para quem está comprando a valor a mercado. Deixando claro que isso aqui não é uma indicação de compra e venda, tá? Mas eu tive que passar essas informações aqui, que é importante porque o cenário do Rio de Janeiro é um cenário bastante desafiador. Aqui, como eu reclamei do fundo do Torre Almirante, eu não gosto da maneira como eles informam aqui o mês de reajuste. Dá para fazer de uma maneira mais agradável. E a gente pode ver aqui que a taxa de ocupação segue crescendo a todo vapor, com a taxa de ocupação aí já de 62%. Com o retorno gradual do trabalho em escritórios e a consequente aumento da movimentação dos grandes centros, o comércio continua dando sinais de recuperação. A procura por novos espaços segue aquecida e permanece com focos de imóveis classe A, o que é excelente, mostrando que o mercado está se reaquecendo aos poucos. Isso é ótimo para fundo como Torre Almirante, como o Edgar, né, que é o edifício galeria aqui que a gente está falando hoje. A inflação teve leve desaceleração em março, teve a taxa de juros caindo agora pelo Copom, né, junto com o Banco Central. O governo federal apresentou recentemente a proposta para a nova regra de controle de gastos, teto de gastos, que foi bem recebida pelo mercado e pelos investidores. E todas essas decisões, taxa de juros caindo ou subindo, taxa Selic caindo ou subindo, afeta diretamente da empresa, afeta diretamente do consumo, então mexe diretamente com os fundos imobiliários. Essa queda com certeza vai agregar para os fundos imobiliários, então é uma coisa interessante que a gente tem que acompanhar. Inclusive para o setor hoteleiro que eu falei recentemente aí no canal. Se não tiver visto, olha aí nos vídeos aí que a gente falou do HTMX, que praticamente é um fundo de tijolo que paga aí a nível de high yield, né? A gente pode ver aqui que ele informa bastante sobre os inquilinos aqui, né? A porcentagem que referencia cada locatário. E o importante aqui, interessante aqui, é que cerca de 13% é o máximo que a gente tem à disposição. Demonstrando aí que ele é um fundo bem diversificado, bem pulverizado. Claro que 12, 13% aqui também, pode acabar significando risco. Mas é bem diferente da WeWork, que representa aí 42% do Torre Almirante. A gente consegue ver aqui novamente o mesmo problema que eu citei antes, que o vencimento dos contratos da BTG é ridículo de se colocar dessa maneira. Eles podiam colocar aqui 2023, 2024, 2025, 2026, ou colocar 2024 a 2028 X%, 2028 a 2032 X%, 2032 a 2040 X%. Não tenho porque essa falta de transparência de informar, o vencimento dos contratos está 80% após 2024. Cara, isso aí não significa nada. Porque 2025 está depois de 2024. O que significa que, se eu comprar hoje, eu não tenho como saber exatamente, sem eu ler todos os fatos relevantes, qual é o vencimento dos contratos. E eu acho que é ridículo a maneira como o BTG trata os seus cotistas. É uma piada. É ridículo. Então, continuando aqui, ele mostra aqui um pouquinho sobre a ocupação e vacância do fundo. E aí começa a mostrar as fotos do empreendimento. É um empreendimento bonito, é bem apresentável, né? O edifício galeria. Consegue ver aqui algumas fotos à noite. É bem bonito na minha visão. Eu gosto bastante do ativo, ele tem uma qualidade ótima. Informa aqui que ele é 100% proprietário, que é ótimo, eu gosto dessa posição majoritária. Fica no centro do Rio de Janeiro, informa aqui que o imóvel abriga 8 pavimentos de laje, 5 lojas, 2 restaurantes, né? Então ele tem bastante potencial assim de upside. Ele mostra aqui um pouquinho das demonstrações de investimento e retorno do fundo, né? Distribuição mensal. Ele forma um pouquinho aqui dos pontos. Ele pagou 13 centavos, que como a cota hoje está sendo negociada a mercado na casa dos R$ 21, ele está pagando aí uns 0,7, 0,8% aí ao mês. E a gente tem aqui o patamar de distribuição dos últimos meses. Ele deu uma queda aqui de 1 centavo por cota, né? Mas vamos ver como é que vai se comportar aí nos próximos meses, agora que a pandemia finalmente foi erradicada praticamente e a inflação está seguindo em queda. Pode significar aí que logo logo ele pode estar com seus 80% alocado aí, quem sabe. E ele fala aqui um pouquinho sobre o mercado secundário.
A gente pode ver aqui que ele tá andando lateralmente, ele tá dando uma crescida, ele tá na casa dos R$ 1.080 o metro quadrado e tá sendo negociado aqui na casa dos R$ 21 hoje. Então ele tá crescendo aqui, a gente pode ver que ele tá se recuperando aos poucos lateralmente. E outro ponto aqui que eu dou parabéns para a BTG, né, como eu falei no vídeo do tutorial variante, que são bem semelhantes, eles estão na mesma região, é que eles informam aqui os fatos relevantes dentro do relatório gerencial, o que facilita para o cotista não ter que ficar vendo os fatos relevantes anteriores. A gente consegue ver aqui que o fundo assinou um novo contrato de locação com Casa dos Livros, com prazo de 5 anos. Né, informa aqui que ele assinou um novo contrato de locação aqui com Souza Monteiro e Brito Advogados por mais 5 anos. E aí eu pergunto, se ele coloca os fatos relevantes aqui, o que custa eles colocar essa informação de maneira expressiva dentro do vencimento dos contratos? Cara, se fez 5 anos, por que custa colocar aqui que em 2029, sei lá, 40% do vencimento dos contratos estará presente naquele ano? O que custa colocar um range, pelo menos? 2024 a 2029, 60%. 2024 a 2030, 30%. O que custa? Eu não sei o porquê que a BTG gosta de tratar os cotistas como palhaços, fazer uma piada dessa. Eu não vejo necessidade disso. Sinceramente, eu não sei o porquê que eles tratam os cotistas dessa maneira. Você consegue ver aqui outros fatos relevantes, né? Eles informam que firmou na data de hoje, né? Na data de hoje não, na data do 18/7, um novo contrato de locação. Então a gente consegue ver aqui que eu gosto desse ponto, né? Dá pra ver que o fundo ele segue se reerguendo desde o ano passado, ele segue fazendo diversas locações aí, ele segue se reconstruindo e conseguindo demonstrar uma resiliência desse fundo perante o estado que se encontra, que é o Rio de Janeiro, que representa um grande perigo. Mesmo assim, ele mostra que ele está com bastante potencial aí de upside. Ele está numa excelente região, que é a região do próximo do Morro da Providência, que é um ponto perigoso, mas ele está próximo aí do Museu do Amanhã, perto do Aquarrio, perto do centro do Rio de Janeiro, perto do próprio Torre Almirante, perto da ponte do Rio Niterói. Então ele é um ativo bem localizado, estratégico. Então demonstra aqui a resistência dele ao estado perigoso que é o Rio de Janeiro. Então, esse aqui é o ativo que eu queria falar hoje, que é o edifício Galeria. É um edifício muito interessante, um ativo de qualidade, mas que carece da mão de gestores com conflito de interesse e falta de transparência. O que vocês acham da BTG? Vocês têm fundos da BTG hoje? Vou falar futuramente do BTLG, que é um dos poucos fundos que presta da BTG, né? Que é o fundo de logística deles. Quer agregar algum comentário? Fica à vontade. Se esse vídeo agregou para você de alguma maneira, se você aprendeu alguma coisa ou se tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se agregou principalmente, cogita a ideia de se inscrever, deixar seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu agradeço para quem ficou até aqui. Até a próxima, pessoal.